Olá, crianças. Boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas olha só. Hoje nós vamos começar mais um capítulo nosso de história. Você pode estar acompanhando comigo aí na sua apostila, na página 78. Vamos estar falando sobre democracia. Você está lembrado que no bimestre passado nós já falamos um pouco sobre democracia, né? Olhem aqui, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, ok? Vamos lá, observem comigo na apostila de vocês, lá na página 78, esta tirinha bem bacana que tem lá, olhem lá. Vamos ler juntos? As dificuldades se multiplicam quando estamos divididos. É somando que fazemos a diferença. Analise um pouquinho aí estas imagens, ok? Analisou? Vamos à primeira pergunta que tem aqui, ó, para nós entendermos melhor sobre isso. Relacione a ideia central da tirinha acima ao conceito de democracia apresentado no bimestre anterior. Nós comentamos várias vezes sobre democracia lá no bimestre passado e falávamos que democracia é quando o povo participa de um governo, né? E acontecem debates livres em que as pessoas podem expor as suas opiniões, ok? Se você se lembra, você poderá estar completando essa questão 1 aqui, tá? Eu prefiro que vocês façam com as palavras de vocês, do jeitinho que vocês se lembram. Mas, se vocês tiverem com alguma dúvida, podem reler aqui, ó. Podem ler aqui a resposta sugestiva que eu deixei para vocês aqui, tá? Em cima dessa, criar a sua resposta pessoal. Nos países democráticos, os cidadãos participam do governo e debatem livremente leis e projetos capazes de tornar melhor a convivência social. O princípio central da democracia é o de que todos somos iguais perante as leis e, portanto, podem participar ativamente das decisões políticas. Defender a democracia requer pôr de lado interesses particulares e afirmar o que é melhor para a maioria. Ou seja, um governo democrático pensa no bem da nação, ok? Vamos continuar aqui, ó. Olhem lá, continuando ali na página 78 ali, ó, o que diz aqui, ó. Mas e quando a democracia é deixada de lado? O que será que acontece quando um país não é mais democrático? Ou nunca foi? Ou deixa de ser por algum tempo? Vamos ver aqui na página 78 o Trocando Ideias. Como um governo antidemocrático costuma agir? Como será que um governo antidemocrático costuma agir? Pensem aí. Olha só. Um governo antidemocrático, ele pensa em si próprio e não para os seus governados, né? Onde não há democracia, geralmente há um país ditador, ou seja, a vontade do líder maior tem que ser obedecida, né? Eles governam quase que sozinhos, sem a participação do povo. Ok? Vamos para a segunda pergunta aqui do Trocando Ideias. Quando os governantes tomam decisões importantes sem considerar as necessidades e anseios dos cidadãos, quais consequências disso para o povo? Olha só, vamos ler novamente. Quando os governantes tomam as decisões importantes sem considerar as necessidades e anseios dos cidadãos, quais consequências disso para o povo? Quais são essas consequências? Como nós já vimos e discutimos sobre isso, né? O povo pode se tornar revoltado, a nação pode se impor contra este governo, né? E isso pode acontecer grandes manifestações, né? E este governo, ele se torna abusivo, ele abusa do poder que tem.
As pessoas geralmente não gostam e se revoltam contra ele, ok? Vamos continuar, queridos. Lá na página 79, acompanhem lá esta imagem que vocês têm lá, ó. Em 1700, não, primeiro vamos ler lá o regime autoritário. Vamos ler ali o que é o regime autoritário, tá? Acompanhem comigo lá no primeiro parágrafo. Após a Revolução Francesa, em 1789, mesmo com o surgimento de governos republicanos e democráticos, vários países tiveram governos não democráticos. Esses governos foram denominados autoritários ou ditatoriais. A seguir, veremos alguns exemplos de governo assim. Tá? Que na Europa, da primeira metade do século XX, foram chamados de fascistas ou totalitarista. Vamos acompanhar aqui, ó. Aqui nós temos essa linha do tempo, né? E aqui, ó, o surgimento de regimes autoritários na Europa, né? O fascismo lá na Itália e nazismo na Alemanha, tá? Você pode estar observando aí no seu livro. Olha só, fascismo aconteceu na Itália, né? E teve como seu principal representante Benito Mussolini. E o nazismo foi por Adolf Hitler na Alemanha. Tá bom? Vamos continuar aqui. O fascismo, na página 79, tá? Acompanha aí. Segundo parágrafo lá. O fascismo é um regime político autoritário que concentra o poder e as decisões nas mãos do líder do governo. Surgiu na Itália em 1922 por Benito Mussolini e se desenvolveu em outros países da Europa, como na Alemanha, Espanha, Portugal, entre as décadas de 1930 e 1940. Em Portugal, permaneceu até 1968 e na Espanha até 1979. Mas os mais conhecidos mesmo, né, foram o nazismo e fascismo aqui por Benito Mussolini e por Adolf Hitler, né? Vamos continuar. Características de um governo autoritário. Vamos ver as características, as principais características de um governo autoritário? Você pode estar acompanhando comigo agora lá na sua apostila, na página 80. Temos lá, exaltação do líder de governo. Nos países onde existe esse tipo de regime, o líder ele é altamente exaltado pela nação. Ele se impõe de uma forma, ele se mostra de uma forma que faz com que os seus governados ali tenham exaltação por ele, né? Deixe ele acima de todos na nação. Bom, o líder do governo era alguém carismático que cativava a população com sua simpatia. Discursos, ele fazia muitos discursos que apelavam fortemente para as emoções da população, né? E nisso era reforçado a ideia de que ele era o único capaz de resolver os problemas da nação. Então, ele incutia na mente das pessoas que só ele poderia ser o líder daquela nação e ele também resolveria todos os problemas daquele país, ok? Vamos continuar aqui agora vendo o domínio da mídia. Acontecia isso também, né? Esse governo autoritário tinha total domínio sobre a mídia. Olhem comigo ali na página 80. Os políticos no poder controlavam os meios de comunicação de massa para garantir que se manteriam no governo, por meio dos programas de rádio e de propaganda, feita em jornais e revistas. Eles divulgavam suas ideias e incentivavam a população a apoiar a liderança do país. Então, a imprensa aqui, né, a mídia, tinha muita influência nas pessoas. Então, através da mídia, era passado ali todas as ideias desse líder, né, sempre exaltando o seu nome e o seu amor à pátria, né? Eram discursos, né, ali de amor ao país, né? E isso enganava muitas pessoas, ok? Você poderá estar lendo toda essa parte aqui
do domínio da mídia ali na página 80, com bastante calma e atenção, tá bom? Vamos continuar aqui. Nós temos agora aqui nacionalismo e símbolos pátrios, lá na página 81. Naquele contexto, as pessoas eram incentivadas a se unir em torno de um sentimento de valorização da nação. Bandeiras, músicas, slogans e símbolos nacionalistas eram propagados nas ruas, nas escolas e nos meios de comunicação. Então, aqui era reforçado para as pessoas que eles deviam amar o seu país. E com isso, eles criavam grandes símbolos da pátria, como bandeiras, né? Outros símbolos ali que exaltavam, os slogans eram para exaltar a presença desse regime autoritarista no país. E as pessoas se apegavam a esses símbolos. Tinha também a presença militar. A presença militar estavam para garantir a segurança nacional, podendo agir prontamente contra qualquer ameaça externa ou interna. Além disso, os governos da Itália e da Alemanha tinham a intenção de ampliar os seus territórios e, para isso, investiam bastante na produção de armas e de equipamentos. A presença militar também acontecia para intimidar a população que, por um acaso, se voltasse contra os líderes do país. Olha lá, acontecia também a violação, né, nesses países autoritários, né? Acontecia e acontece ainda em alguns, né, a violação do direito à vida e à liberdade. Os indivíduos classificados como inimigos da nação podiam ter seus benefícios confiscados e eram punidos com prisão ou morte. Os grupos políticos com ideias diferentes dos ideais nazistas e fascistas eram combatidos mediante o uso de força, da intimidação, e eles poderiam sofrer ainda perseguições e até mesmo morte. Era uma coisa muito ruim, né? Além da perseguição política, o nazismo praticou o racismo e a discriminação contra diferentes grupos étnicos, e em especial os judeus, levando-os aos campos de trabalho forçado e até mesmo ao extermínio, né? Então, nós vimos aqui que as pessoas que se voltavam contra esse governo autoritário era bravamente ali perseguida, tinham seus direitos não respeitados, perdiam seus bens, né? E eram presos, né? Condenados a trabalhos como trabalhos escravos, digamos assim. E essas pessoas poderiam até vir à morte, serem levadas, né, para a morte, como aconteceu em alguns países naquela época, principalmente na Alemanha, né? Esse amor à pátria exacerbado que os líderes nacionalistas tinham faziam com que eles não respeitassem os direitos humanos das pessoas. Queridos, esta foi a nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui para vocês, olha só, este vídeo, e vocês poderão estar revendo toda essa nossa atividade de hoje e fazendo as questões que estão na página 79 a 81. Tá? Realize o investigue da página 79, exercícios 1 e 2, ok? A leitura é até 81, tá bom? Começa lá na 78 e vai até a 81. Boa tarde para vocês, um bom dia, fiquem com Deus, nos vemos na nossa próxima aula. Faça com bastante atenção e não esqueça de postar a sua atividade lá no eClass, ok? Um beijo da Prof.